Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast tem o intuito de ajudar você e a mim a ser um cristão melhor, a viver com mais propósito e mais sabedoria. E vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre falar em público. Sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje no podcast. Por que eu trouxe esse assunto? Tem muitas pessoas que conversam comigo no dia a dia, pessoas cristãs e não cristãs, que elas têm um medo enorme de falar em público. E eu sei que tem muitos cursos que falam sobre isso, tem muitos métodos, tem muitos processos aí que é só você seguir que você aprende a falar em público. Mas eu vou trazer aqui a minha experiência e como é que eu consegui vencer esse medo, claro, e colocar em prática a minha fala, o meu modo de conversar, o meu modo de falar e por que as pessoas aceitaram o meu jeito de falar. Uma coisa que eu vou adiantar para vocês é que todo curso de oratória, todo curso de falar em público, ele vai te ensinar métodos que eles utilizam. E esses métodos, às vezes, te fazem se tornar um pouco mecânico ou robótico naquilo que você precisa ser espontâneo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu usei esses métodos, tá? No início do podcast, quando eu comecei a criar, eu não tinha nem ideia de como eu ia fazer isso, eu usei esses métodos. Um dos métodos, tá, que eles pedem para utilizar é você escrever todo o seu discurso. Acho que você já deve ter visto já quando políticos ou pessoas vão fazer alguma palestra, eles têm um papel lá com tudo escrito. Não é que alguém escreveu para eles, é que eles escreveram tão bem escrito, tão bonito, ficou tão legal, que se eles se desviar um pouquinho só daquilo que está escrito, acreditam que vai ficar feio. Então, por isso, a gente leva lá o script, é o que eu fazia no início desse podcast. E eu notei que ele estava ficando um pouco robótico. E aí eu passei a estudar um pouco melhor os meus tópicos, os meus assuntos, para poder trazer para vocês, sem precisar ficar pausando na vírgula, ficar pausando no 2 pontos ali do que eu teria que dizer, tá bom? E eu sempre coloco aqui, hoje eu trabalho com os temas, né? Eu tenho bastante temas que eu trago para vocês, temas atuais, temas que a gente vê no dia a dia, e eu dou uma lida, eu coloco o que eu entendo e eu tento colocar coisas que eu vivi a respeito desses temas. E esse tema, falar em público, ele é muito requerido pelas pessoas do meio cristão. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não sabem como pregar, e quando eu digo pregar não estou dizendo só lá na frente, né? Ter o microfone, mas estou dizendo para outra pessoa, não sabe como dizer a palavra, não sabem como mencionar as escrituras ou falar alguma coisa de Deus ou alguma notícia boa para as pessoas. Você já reparou que a notícia ruim é fácil dizer? É muito fácil, porque o mundo é assim, né? A mídia coloca isso para nós. É fácil você dizer coisas ruins. Por exemplo, quando você diz assim, numa roda de conversa, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, provavelmente você vai escutar assim de alguma das pessoas: nossa, eu também estava com dor de cabeça hoje de manhã. Ou, nossa, ontem eu estava com uma dor de cabeça insuportável. Nossa, e a minha dor de cabeça me deu até ânsia de vômito. Ah, eu tenho sinusite, de vez em quando me dá dor de cabeça. Nossa, cara, minha enxaqueca é forte. Você não sabe que é uma enxaqueca forte. Então, eu estou dizendo isso para vocês entenderem como a notícia ruim é fácil você dizer. Agora, se eu digo assim: cara, estava conversando com o pessoal e me deu uma baita de uma dor de cabeça, só que aí eu fui ali no canto, entrei no banheiro, fiz uma oração e a minha dor de cabeça passou. Sabe o que vai acontecer? O restante da conversa, todo mundo vai mudar de assunto. Por quê? Porque é difícil as pessoas acreditarem em milagre. É difícil as pessoas acreditarem em coisas tão boas como essa, que uma simples oração fez com que a dor de cabeça parasse. Mas é fato que se eu disser para você que o fulano falou mal de você,
vai causar um efeito tão devastador dentro de você, porque você vai começar a olhar a pessoa e vai falar, poxa, aquela pessoa falou mal de mim. E vai gerar um desconforto emocional em você que vai te fazer mal. Isso é fato, você já deve ter vivido isso. Então a notícia ruim, ela gera um sentimento ruim, ela gera um mal-estar em você, dependendo daquilo que você ouve, dependendo daquilo que você vê e presencia. Por que então a presença de uma pessoa falando de um milagre, de uma coisa boa, não causa o mesmo sentimento? Porque o mundo de hoje faz você questionar se existe milagres, se existe cura, se existe coisas boas acontecendo. Por esse motivo, você é muito bom em falar coisas ruins para as pessoas, porque as coisas ruins é mais aceitável. Por quê? A gente vê, a gente sente, a gente sabe que as coisas ruins acontecem. E por que as coisas boas não acontecem com tanta frequência? Elas acontecem. A diferença é que as pessoas têm vergonha ou medo de falar dessas coisas boas por tantas coisas ruins que existem. Mas os milagres ainda existem, as curas ainda existem, as notícias boas ainda existem. O que acontece é que poucas pessoas falam sobre elas. E é isso que trava a maioria das pessoas quando elas vão falar em público ou quando vão falar com outras pessoas. Por quê? Porque ela pensa que ela tem que ter notícias ruins. Isso é inconsciente, tá, gente? Isso não é você pensando. É o seu cérebro inconsciente pensando que se você tiver um assunto ruim, tão ruim quanto o que ela está dizendo, você pode participar da conversa e você pode mencionar os seus exemplos de que você também viveu, de que você também viu essas coisas acontecendo. E o problema de você estar colocando ideias novas, boas ou soluções que deram certo em relação ao que ela está falando, é que normalmente não é bem recebido, não é bem aceito. As pessoas não acreditam que existem cura ou que existem coisas boas acontecendo com outras pessoas e que podem também acontecer com elas. Por quê? Porque provavelmente viveram alguma coisa que não faz mais sentido tentar recuperar ou tentar fazer diferente, porque é aquilo lá, sempre foi aquilo e sempre vai ser aquilo. Isso é um problema, isso impede as pessoas de falarem coisas boas, boas notícias, tá bom? Mas voltando aqui para o modo como você pode pensar. Vamos lá, vou te dar aqui 5 passos, tá? Para você conseguir resolver esse problema de falar em público. O primeiro passo, você tem que ter a humildade de reconhecer que você não conhece tudo, você não sabe tudo, portanto você não é o dono da verdade. Ou seja, se você não sabe tudo, não conhece tudo, aquilo que as pessoas precisam ouvir, talvez você ainda não conheça e você nem sabe o que é. Tendo isso já na sua mente, confirmado, você então começa a buscar as novas ideias, as novas habilidades, as novas conversas em relação ao determinado assunto que você tem que tratar. Então esse é o primeiro passo, a humildade de reconhecer que você não sabe. Segundo passo, você tem que buscar o que você não sabe. Então eu já sei que eu não sei, né? Eu já entendi que eu não sei sobre aquilo, então eu vou pesquisar sobre aquilo. Eu vou estudar sobre aquilo, sobre aquele assunto, sobre o que precisa ser dito. Isso vale tanto para conversas de 1 a 1, como para conversas em público, palestras ou reuniões que você vai fazer. É assim que acontece, por exemplo, no trabalho. Quando você precisa apresentar alguma coisa para o teu chefe ou na reunião de estratégia, você precisa levar tudo bem detalhado, para que todo mundo possa entender. Então esse é o segundo passo, você tem que estudar a respeito desse assunto. Você tem que colher o máximo de informações possíveis e informações verídicas, informações reais. Se é, por exemplo, sobre negócios, sobre a sua empresa, você vai buscar coisas que deram resultados positivos, coisas que surtiram efeitos positivos que outras empresas fizeram, que outros setores da empresa fez e deu muito certo. Você vai ter aí a prova real para que eles possam acreditar naquilo que você está dizendo. E você vai dizer o que realmente aconteceu.
Você não vai inventar assunto, você vai dizer realmente o que aconteceu. Aí, em relação à palavra de Deus, a Bíblia, é da mesma forma, você vai estudar aquele capítulo, ou aquele versículo, ou aquela história sobre aquele personagem, e você vai tentar entender o contexto daquele versículo que você pegou, você lê antes o que aconteceu, o porquê de ter acontecido aquilo, pega outras referências em relação àquilo, de outros personagens bíblicos também que aconteceu, e você pode dizer, olha, aconteceu isso e isso com ele, e você pode trazer exemplos da sua vida em relação à mesma história daquele personagem. Pode ser de outras pessoas, não tem problema, tem muitas pessoas que usam pessoas famosas como Bill Gates, como aí o Elon Musk, né? E outros personagens famosos, Silvio Santos. O pessoal utiliza as histórias deles, que são reais, que todo mundo sabe, tá aí na mídia, e não tem como contestar, e colocam como exemplos da mesma forma da história da Bíblia que você está pegando. Então esse é o segundo passo, estudar sobre o assunto. O terceiro passo, e esse também é um dos mais importantes, você tem que ter agilidade naquilo que você vai falar. Se você, por exemplo, tem medo de falar sobre determinados assuntos, estude, pare na frente do espelho e comece a ganhar agilidade e habilidade de falar. Fale várias vezes para você mesmo, treine várias vezes para você mesmo. Uma coisa que eu digo, quando você não está com firmeza daquilo que você vai dizer, você pode sim criar ali um lembrete, um papelzinho. Não escreva no papel todo o seu discurso, escreva os tópicos, assim como um livro. Quando você vê lá o livro que você está lendo, você pega aí a Bíblia, por exemplo, e você vai lá ver a parábola da ovelha perdida. Você lembra de tudo que aconteceu com a ovelha perdida, parábola do filho pródigo. Você lembra tudo que fala da história da parábola do filho pródigo. Então você pode colocar esses títulos em cima do seu assunto, para que você não se perca. Cria esse esboço, cria esses tópicos, e aí você treina esses tópicos na frente do espelho, ou para você mesmo, grave a sua voz para que você ouça várias vezes a sua voz, e aí você então está preparado de repente para fazer uma pregação com a entonação de voz, de acordo com o que você está dizendo ali naquele momento, com o que você quer mostrar para a pessoa com aquela história, com aquela conversa, tá? O quarto passo, cuidado com a sua voz, com a entonação da voz. Quando você diz algo muito trágico, com uma voz muito mansa, é meio contraditório. Por exemplo, você vai dar uma notícia de morte. Você vai dizer lá na Bíblia, por exemplo, que houve a guerra e Saul morreu, né? Saul morreu, se eu não estou enganado, por conta de um soldado, né, que matou Saul. Eu não lembro direito, mas você vai dar a notícia de Saul, então você fala assim: e naquela época Saul morreu e Saul estava morto. Não é assim. Então, dependendo do que você vai falar, a não ser que a sua mensagem seja uma mensagem branda, uma mensagem suave, mas se você estiver dizendo: e por conta disso Saul morreu, Saul foi levado à morte, o soldado foi lá e perfurou ele, matou ele. Então, dependendo do seu assunto, você tem que ter uma entonação de voz. Por isso que é bom você treinar várias vezes ali no espelho, gravar você dizendo, para ver se faz sentido aquela história. Poxa, minha entonação de voz está legal, não está? Eu preciso ser mais dinâmico ou não? Ou de repente você também tem que ter um jeito diferente de dizer aquela história. Por exemplo, Saul morreu, algo sério. Saul morreu e isso foi complicado. Ou, irmãos, Saul morreu lá, deu ruim para ele, Saul morreu. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Dependendo da sua pregação, você pode colocar momentos descontraídos, momentos sérios. Depende da mensagem que você quer dizer. Portanto, treine e tenha foco. O que eu quero dizer com essa mensagem? Eu quero dizer algo sério? Eu quero dizer algo engraçado? Eu quero dizer algo melancólico? O que eu quero dizer com essa parte? E o quinto passo aí para você
ter uma noção tanto do diálogo que você tem, da sua apresentação ou da pregação que você está fazendo. Qual a finalização, qual o intuito disso tudo que você disse, né? Você tem que ter a finalização desse assunto. Por que eu disse tudo isso? Por que eu trouxe esse estudo? Por que eu trouxe essas informações? Você tem que ter um porquê. Eu trouxe essas informações porque hoje eu vejo que a igreja está assim. Hoje eu vejo que a vida das pessoas é assim. Porque hoje eu vejo que isso é importante. Está faltando isso no mundo, está faltando isso nas pessoas. Enfim, você tem que trazer agora a conscientização para as pessoas de que tudo isso que você falou é importante. Então você tem que finalizar o seu assunto. Você já deu início, você teve um meio ali da explicação, agora você tem que finalizar. E isso, tem que fechar com chave de ouro? Às vezes não, às vezes é simplesmente finalizar mesmo, dizer, olha, eu trouxe tudo isso por conta de que eu vivi isso, aconteceu isso, ou estou vendo isso, Deus pediu para mim trazer essa palavra, olha, eu trouxe essa informação aqui na empresa porque eu estou vendo que a empresa está precisando dessas informações, acredito que vão ser relevantes para o crescimento, para o desenvolvimento, enfim, você tem que ter um porquê de tudo isso ter acontecido, de todo esse assunto ter acontecido. Sabe aquelas discussões que a gente tem com as pessoas e a gente discute, só que a gente não sabe finalizar? A gente não sabe dizer o porquê que a gente discutiu tanto, o porquê que a gente debateu tanto e de repente fica no ar aquele negócio, está mal acabado, não finalizou, não teve fim esse negócio, né? Então é isso que eu estou querendo dizer, você tem que ter um final do seu discurso, você tem que ter o final da sua conversa, da sua apresentação. Isso é muito importante. Por quê? O final ele não fecha com chave de ouro, não há necessidade, mas ele tem que ter um porquê de tudo aquilo ter acontecido. E tem que fazer sentido depois para as pessoas. Aí as pessoas vão falar, poxa, legal. Porque às vezes você vai trazer tanta informação boa no meio da conversa, no início, que às vezes o final é realmente só para fechar ali a conversa. Ou não, às vezes o seu final é a chave de ouro. E portanto eu trouxe tudo isso porque acontece isso e pum! E aí você finaliza e todo mundo entende, uau! E aquele negócio cai na mente da pessoa, a pessoa fala, nossa, que extraordinário, eu não sabia disso. E aí ela consegue entender toda a sua mensagem pelo final dela, tá? Então, repetindo aí para vocês, os 5 tópicos. O primeiro é a humildade, tá? O segundo é você pesquisar sobre aquilo que você vai dizer, estudar. O terceiro é você estar criando ali os tópicos, né? Marcando ali corretamente como você vai fazer o passo a passo dessa conversa, dessa ministração. E o quarto passo é o tom de voz, e eu poderia colocar tom de voz / foco aí, você ter foco para que você possa ter uma entonação de voz com foco, né? Para que eu quero dizer isso da maneira que eu vou dizer? Porque o foco é esse, legal. E o último aí, quinto e último, a finalização da sua conversa. Se você seguir esses passos, esses passos aqui são métodos que eu utilizo, simples, coisas simples que não exigem grande habilidade, não exigem grande desempenho, somente realmente aqui a parte do pesquisar, que você vai ter que se esforçar um pouco mais, mas o resto você tira de letra, você consegue acompanhar facilmente, criando aí seus tópicos, sabendo como vai dizer a sua entonação de voz. Disso eu acredito que você não vai ter problema, tá bom? Isso é o que eu utilizo na igreja, eu utilizo na minha empresa, eu utilizo com as pessoas. Funciona, tá? Funciona muito bem, por isso que eu trouxe para vocês, para que vocês tenham essa facilidade quando for conversar na empresa, no trabalho, na igreja, quando você vai conversar com a sua família, com um colega seu, alguém que precisa de uma mensagem de ânimo, de motivação, ou alguém que precisa de um feedback, ali, uma correção, um feedback negativo. Então você pode seguir esses passos que vai dar muito certo, tá? Você tem que ter aí somente a noção de que tudo tem um porquê e de como você tem que fazer isso. Espero ter ajudado vocês, cristãos. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo podcast. Tchau!